Disse o Senhor Jesus, versículo 9: propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Disse Jesus: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Sente, mas não feche a Bíblia, viu? Glória a Jesus. A Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Sabemos que é dele, e só dele, e Ele não divide com ninguém. Glória a Deus. O fariseu e o publicano. Acredito que nós, cristãos, conhecemos essa matéria, conhecemos esse assunto perfeitamente. Acho que nós dominamos, acho que nós temos conhecimento, eu não vou dizer total e absoluto, mas sempre tem novos convertidos, sempre tem visitantes, e às vezes a gente esquece, com o passar do tempo, determinados assuntos, determinadas passagens. E Deus, Ele fala como quer, do jeito que quer, na hora que quer e quando quer. Ele é Deus. Amém? O que é que o Senhor tem para nós nessa noite? Primeiro, nesta parábola, Jesus fala de dois homens que foram com um propósito bom, ir para o templo, orar. Isso é um propósito maravilhoso. Coisa esta que é rara, muita gente ir para o templo orar. Não estou aqui para questionar ninguém, quem sou eu, nem tenha pretensão. Primeiro que eu não conheço a vida de ninguém, mas eu sei que Deus sabe o propósito de cada um de nós, de estarmos aqui no templo, de vir para o templo. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. A gente nem falou, Ele já sabe o que a gente vai falar. Amém? Ele é Deus. Amém? E aí Jesus diz que esses dois homens foram para o templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Para quem não sabe, fariseu é um religioso que demonstrava santidade exagerada, ao ponto de Jesus fazer questão de diversas vezes mencionar eles como hipócritas. Se você não conhece, se você não sabe, eu vou lhe dar um exercício para você, não agora. Quando chegar em casa, leia o capítulo 23 de Mateus. Nesse capítulo 23, Jesus chama os fariseus de hipócritas muitas vezes. Mas é muitas vezes. E eles, os fariseus, eles procuravam se justificar praticando as obras, a ponto de dizimarem coisas insignificantes, mas para bater no peito e dizer: eu dou dízimo de tudo, eles faziam questões de fazer e se destacar diante de todos. Portanto, de uma maneira bem simples, o fariseu era um religioso que mostrava uma santidade acima do normal. O publicano era homens que eles tinham a missão de cobrar os impostos. Sabemos que Roma dominava naquela época, e como eles dominavam, eles tinham o poder de chamar quem quisesse para fazer qualquer tarefa. E aí eles pegavam alguns dos judeus e lhes davam essa missão de cobrar os impostos dos judeus. Talvez você não saiba, mas Mateus, que escreveu o livro de Mateus, um dos apóstolos, ele era um cobrador de imposto. E publicano significava aqueles homens que cobravam impostos, e eles eram acusados, eles tinham a fama de extorquir as pessoas, cobrando impostos elevados,
Eles eram conhecidos como ladrões, roubadores. Zaqueu, por exemplo, né? Zaqueu, ele era chamado de ladrão, de roubador, porque ele também era um cobrador de imposto. Essa passagem de Zaqueus está lá em Lucas 19, a partir do versículo 1 até o versículo 10. É uma passagem bem interessante. E Jesus faz questão de, no versículo 10, dizer que ele veio justamente para salvar os pecadores. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse texto, Jesus nos fala que os dois homens foram com um bom propósito, orar. E eles oraram. E a oração deles ficou registrada, para que todo mundo tomasse conhecimento. Pelo menos estas orações que eles fizeram naquela ocasião. Qual foi a oração de cada um deles? Você está com a Bíblia aberta? Observe o versículo 11 ao 13. A oração dos dois. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha. Bom, pelo menos que a gente saiba, a gente ora para Deus. Mas o fariseu orava de si para si, porque ele estava se engrandecendo. É possível alguém orar de si para si? Sim, claro que é. Aqui é uma prova. Como também é possível alguém repreender a si mesmo em oração, como foi o caso de alguns salmistas. Os filhos de Corá, por exemplo, eles disseram: por que tu estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu Deus, meu Senhor, meu auxílio, minha fortaleza. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, eu imagino, né? Que ele botou uma voz bem bonita. Ó Deus, graças te dou. Até aqui, linda. O início da oração, linda. Ó Deus, graças te dou. Se ele parasse aí, oração perfeita. Mas o que é que acontece? Ele diz: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Dá para a gente entender que eles estavam perto um do outro. E o publicano era conhecido porque ele era cobrador de imposto, todo mundo conhecia eles. Daí o fariseu orou e orou dessa forma: graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Senhor, jejum 2 vezes na semana. Irmãos, esse camarada era mais santo, mais justificado, mais santo do que eu, porque eu não jejuo 2 vezes por semana. Eu não jejuo nenhuma vez, muitas e muitas vezes, só quando há uma necessidade. Mas ele jejuava 2 vezes por semana. Eu não sei se tem aqui alguém que jejua 2 vezes por semana ou mais do que ele, eu não sei. E eu também não quero saber não. Mas tenta imaginar você, esse homem jejuava 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. E ele ainda diz, olha que coisa interessante: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Irmãos, não é pecado dar o dízimo. Não é pecado. Irmãos, não é pecado ser santo. Não, de maneira nenhuma, pelo contrário. É a vontade de Deus que nós sejamos santos. É a vontade do Senhor que nós sejamos santos, separados para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Agora, o pecado se torna quando a gente faz questão de bater no peito e dizer: eu sou, eu faço. Aí é que está o problema. Eu conheço um pastor, por sinal, não vou dizer o nome dele, porque eu não estou louco, mas esse pastor fazia questão de bater no peito e dizer, muitas e muitas vezes, em muitas mensagens: eu sou homem de uma mulher só. E ele se vangloriava, e ele batia no peito de uma forma como se ele estivesse se exaltando. Resultado: não foi muito bom o resultado na vida desse homem. Não foi muito bom o resultado na vida desse homem. E eu conheço muitas histórias desse tipo, parecidas com este fariseu. O publicano, no versículo 13, ele começa a sua oração, também estando em pé. E ele diz: longe ele estava, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Observe a oração desses 2 homens, um fariseu e um publicano.
Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui nesta noite, que Deus nos conhece, que Deus sabe de tudo de nossas vidas. Não precisa eu ou você ou quem quer que seja chegar numa oração e dizer: Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu não adultero, Senhor, eu não roubo, Senhor, eu não faço isso. Não há necessidade da gente dizer isso ao Senhor, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece. Não há necessidade de ninguém se justificar diante de Deus pelos seus atos, pelas suas ações, pelas suas obras, porque Deus nos conhece, e nos conhece melhor do que nós. Tem pecados que a gente comete e nem sabe que foi pecado. A Bíblia diz de uma maneira muito clara, através de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Quantas e quantas oportunidades você tivemos de fazer o bem a alguém, em certa ocasião, em certo momento, talvez até hoje, e não fizemos. Isso é um pecado. Isso é um pecado que todos cometemos. Irmãos, Deus nos conhece perfeitamente. Em certa ocasião, Jesus usou as seguintes palavras: eu sei quem é o homem. Não precisa vocês falarem a respeito do homem, porque eu sei quem é o homem. Jesus conhece o pastor Cláudio, Jesus conhece você, Jesus conhece todos nós, Jesus conhece todas as pessoas do mundo inteiro. Ninguém consegue fugir da sua presença, ninguém consegue esconder dele nada, ninguém consegue escapar dele, não. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe nossos pensamentos. Só Ele é quem tem esse poder de penetrar em nossos pensamentos. Só Ele é quem sabe o porquê, só Ele é quem sabe o para quê. É por isso que muitas e muitas vezes nós nos decepcionamos, porque a gente olha a aparência e a aparência engana. Aquele povo ali, se fosse olhar aquele fariseu e se fosse olhar aquele publicano, quem dos dois é santo? Meu Deus, todo mundo ia votar no fariseu. Quem desses dois voltou para casa justificado? Todo mundo ia escolher o fariseu, porque sabia que o publicano era um pecador, era um cobrador de imposto, era um ladrão, era tido como uma pessoa pecadora, e ele mesmo se declara como pecador. Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. As aparências enganam. A gente pode estar no templo, não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui, longe disso, em nome de Jesus, mas qualquer pessoa pode vir para o templo e enganar qualquer pessoa. Qualquer um pode ser enganado por outra pessoa. O ser humano tem essa capacidade de enganar. Deus nos conhece. Deus sabe o motivo de nossa presença na igreja. Deus sabe o porquê da nossa presença na igreja. Deus sabe o porquê da gente estar aqui nesta noite. Deus sabe o porquê da gente não estar aqui. Deus sabe o porquê de tudo. Ele sabe, Ele é o Senhor absoluto. Nada foge do seu conhecimento. Jesus fez questão de falar esta parábola. Jesus fez questão de deixar escrita esta parábola, porque é para o nosso ensinamento. É para a gente aprender. É para a gente tirar lições nesta palavra. Jesus nos mostra qual foi o resultado de ambos ao saírem do templo. O publicano, disse Jesus, voltou para sua casa justificado. O publicano voltou para sua casa justificado. O ladrão, o roubador, o adúltero, o pecador, aquele que não valia nada, a ponto do fariseu olhar para ele e dizer: não sou como este aqui. Ele voltou para casa justificado. É por isso que eu e você não temos a menor capacidade de dizer: fulano subiu aos céus, ou fulano desceu ao inferno. Porque na hora da morte a gente não sabe o que se passa. Ou você acha que alguém na hora da sua morte clamando por Jesus, Jesus vai dizer: não, agora não, na hora da morte eu não quero saber de você não. Você acha que Jesus procede assim? O ladrão que estava na cruz, qual foi os seus últimos momentos? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que aquele ladrão era salteador, assassino. A Bíblia não diz, não narra quantos crimes ele cometeu. A Bíblia não diz quantos roubos ele executou.
A Bíblia só diz que ele estava sendo executado, estava sendo crucificado porque ele era ladrão e salteador. Ele não era uma pessoa boa, mas ele na última hora, no último momento da sua vida, ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não podemos julgar ninguém. Não podemos dizer que ninguém foi para o inferno. Não podemos dizer, porque a gente não tem essa capacidade, a gente não sabe do coração de ninguém. O publicano desceu para casa justificado. O fariseu desceu para a sua casa não justificado. E observem vocês que o fariseu, ele não era adúltero. O fariseu não era roubador. O fariseu não era injusto. O fariseu não era, ele era dizimista. Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele tinha uma vida de santidade. Ele era um religioso praticante. Ele era uma daquelas pessoas que evitava muitas coisas no mundo. Aparentemente ele era para ser justificado. Mas as coisas não funcionam assim. Não funciona nas nossas perspectivas. Funciona da maneira de Deus. Aí vem uma questão que a gente pode aqui nessa noite juntos questionar. Por quê? Por que o fariseu voltou para casa não justificado? Por que o publicano voltou para casa justificado? Olha, essa resposta ela é um pouco complexa. Mas se você crer nas Escrituras Sagradas, você vai ter respostas para todas elas. As questões que nós precisamos ter conhecimento, Deus nos dá na Bíblia Sagrada. Aquilo que não é para a gente não ter conhecimento, não foi revelado. Diante de Deus, todos, sem exceção, somos pecadores. Uns mais, outros menos. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Uns mais, outros menos. Mas isso não faz ninguém justo diante de Deus. Tem uns que cometem coisas terríveis. Tem outras que não cometem coisas terríveis, mas são pecadores. Todos nós, sem exceção, somos carentes da misericórdia de Deus. Todos, sem exceção. Que segundo Jeremias, lá no capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Vou pedir que coloque na tela agora, para que você veja e tire suas conclusões. Diante de Deus, o nosso quadro é este. Todos os seres humanos, sem Jesus, o seu quadro é este. Romanos 3, a partir do versículo 9 em diante. Acompanhe comigo essa leitura. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o quadro do ser humano sem Jesus. Nenhum leva vantagem sobre o outro. Todos nós somos pecadores. O que muita gente não entende, o que muita gente não compreende, é que nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós nascemos com a semente do pecado. Quando nós nascemos com a semente do pecado. Adão e Eva nos passou o pecado.
Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então não é alguém dar o dízimo, não é alguém orar, não é alguém jejuar 2 vezes ou a semana toda, não é alguém ser aparentemente santo que o justifica. Ele tem no seu sangue, ele tem na sua vida o pecado transmitido por Adão. Por isso que nenhum leva vantagem, todos nós estamos nessa situação diante de Deus. Daí a razão de Deus usar o apóstolo Paulo em Atos 17, 30 e 31 e mandar uma mensagem para todos os homens em todo lugar. Qual é a mensagem? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Meus irmãos, se não fosse Jesus, o fariseu poderia ser o que fosse, o homem poderia fazer o que fizesse, poderia pegar um recém-nascido, colocar dentro de um quarto, fechar o quarto e todo dia levar o alimento dele até o dia que ele morresse, e ele mesmo assim estaria perdido. É como eu digo em certas ocasiões, no mundo existe hoje cerca de 8 bilhões de pessoas, atingimos esse número, 8 bilhões de pessoas. Não tem quem saiba quantas pessoas já passaram. Segundo alguns, dizem que já passamos de 100 bilhões de pessoas, do primeiro homem até o momento. Se a gente pegasse todas as obras boas de todos os homens e depositasse no crédito de um só, não daria para salvar. Não daria para salvar. Agora, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Se você não sabe, Colossenses 1:20, esse texto é fantástico, eu amo esse texto. Não só esse como outros, mas esse em especial, porque nos revela a eficácia do poder do sangue de Jesus. Colossenses 1:20, diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 1:20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O sangue de Jesus tem poder. Você pode repetir comigo? O sangue de Jesus tem poder. Você pode repetir? O sangue de Jesus tem poder. Um poder tão grande que ele nos purifica de todo pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se você não sabe, eu vou dizer para você, Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram, destituídos estão da presença de Deus. Todos pecaram. Então, entendemos claramente que ninguém leva vantagem sobre ninguém. Mas, nesse texto que nós lemos, da parábola do fariseu e do publicano, vamos fazer uma aplicação às nossas vidas. Com quem eu me pareço? Com quem eu mais me aproximo? Do fariseu ou do publicano? Eu quero fazer uma reflexão na minha vida. Eu me pareço mais com quem? Com o fariseu ou com o publicano? Você se parece mais com o fariseu ou com o publicano? Eu não estou falando de fisionomia, eu estou falando de atitudes, eu estou falando de ações, eu estou falando de pensamentos. A quem você se assemelha? A quem você se aproxima? O publicano não, o publicano é pecador, o publicano não, o publicano é roubador, o publicano não. Talvez não. Talvez você se aproxime mais do fariseu. Somos dizimistas. Estamos na igreja constantemente, frequentemente. Não somos iguais a A, não somos iguais a B, não somos iguais a C. Será que essas coisas passam pelos nossos pensamentos? Será que nós chegamos a comentar? Aquele irmão não está com nada. Será que nós não fazemos alguns comentários? Aquela irmã não está com nada. Será que a gente não faz algum comentário com os outros? Aquela. Será que a gente não analisa? Será que a gente não tem essa conclusão sobre A, sobre B, sobre C? Essa aplicação é para nós. Nós só temos 2 opções. Ou a gente se parece com o fariseu nesse texto, ou a gente se parece com o publicano, porque não tem outra opção nesse texto.
com quem parecemos? Como agimos? Como pensamos? Como oramos? Eu sou, eu faço, eu não sou, eu não faço. Ou a gente chega diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei, eu não estou aqui questionando a vida de ninguém. Jesus deixou essa passagem aqui escrita para que a gente tirasse algumas lições para nossas vidas. Para que a gente tirasse algumas lições para nossas vidas. Reflita nesse momento. Pense um pouquinho nesse momento. Eu não sou como fulano. Será que você já pensou alguma vez? Será que eu já pensei alguma vez? Será que eu já falei alguma vez? Será que eu já comentei alguma vez? Será que você já pensou? Será que você já falou? Será que você também já chegou a essa conclusão que não é como fulano, porque você é melhor? Porque você é melhor? Eu sou, eu faço, eu não faço, eu não sou. Ô Senhor, tenha misericórdia de mim. Estamos mais para o fariseu ou estamos mais para o publicano? Essa reflexão somos nós. Cada um deve fazer. Amém? Agora tem uma outra reflexão que é mais forte. Essa é mais forte. O que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus comenta de mim? Ele comenta que eu sou mais parecido com um fariseu? Ou ele comenta a meu respeito que eu me pareço com um publicano? O que é que Deus pensa? O que é que Deus comenta? O que é que Deus fala? Se é que Ele fala, se é que Ele pensa, se é que Ele imagina a nosso respeito. Você já parou para pensar a respeito disso? Tem um hino do saudoso cantor Afonso Augusto, que ele diz: prefiro ser um publicano e pecador, do que ser como alguns que se justificam ao Senhor. Prefiro ser um publicano e pecador, do que ser como alguns que se justificam ao Senhor. Aqueles que se justificam ao Senhor, eles, na sua maioria, eles têm a imagem de que eles são diferentes dos outros, porque todos nós pecamos. Põe na tela, por favor, 1 João capítulo 3, versículo 9 e versículo 10 em seguida. 1 João capítulo 3, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a semente divina, é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Viver pecando é uma coisa, pecar é outra coisa. Qualquer um de nós pode pecar. Aliás, todos nós pecamos. Agora, o salvo não vive na prática do pecado. É diferente. É uma diferença muito grande. É por isso que nós em Vida Nova temos o costume, um boato de quando começar o culto fazer o quê? Se não fôssemos pecadores, não havia necessidade de orarmos pedindo a purificação pelos pecados. 1 João 1, 9 e 10, o Senhor vai nos mostrar que se alguém disser que não peca, é mentiroso. Não estou aqui defendendo o pecado, longe disso, pelo amor do Senhor, entenda que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O salvo, ele peca, mas ele não tem prazer no pecado. Quando ele peca, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus e ele procura mudar para o louvor e para a glória do Senhor. Ele não procura viver na prática do pecado, é diferente. Mas ele também tem a consciência
Ele sabe que ele não deve bater no peito e dizer: Senhor, não sou como, Senhor, não faço, não. Pelo contrário, ele apresenta a Deus suas fraquezas, ele apresenta a Deus a sua gratidão pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Melhor é pedir a misericórdia de Deus para a nossa vida, que no dizer do apóstolo Paulo, ela foi manifestada a todos os homens. Romanos 11:32, Paulo faz questão de deixar escrito que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Está escrito na tela para você ver. Meu querido, minha querida, eu e você não somos salvos, eu e você não vamos para o céu, porque nós somos hoje bom, porque hoje nós estamos afastados, porque isso, aquilo, não. Nós vamos, nós seremos, porque Jesus fez a obra. Foi a misericórdia de Deus, foi a sua infinita graça, foi o seu amor para conosco. Se não fosse, todos nós estaríamos perdidos. Quando chegar na igreja, quando entrar na igreja, que vê alguém que você acha, que você pensa que ele é, que ele não é, peça a Deus na hora misericórdia e repreenda esse pensamento. E se for o caso, Senhor, tem misericórdia desta pessoa, como tu tivesse misericórdia de mim. Senhor, ele é carente tanto quanto eu. Eu poderia estar nessa situação, poderia ser meu filho, poderia ser meu cônjuge, poderia ser meu pai, poderia ser minha mãe. Senhor, eu te louvo porque eu estou aqui, Senhor, mas eu clamo, Senhor, eu choro, eu peço, eu imploro por ele. Eu clamo, eu imploro por ela. É essa a nossa oração. Talvez você não saiba, talvez você não lembre, mas quando Jó estava no mais alto sofrimento, Deus diz a Jó: ore pelos seus amigos. Se fosse outro dia: Senhor, o Senhor está falando com a pessoa errada. Senhor, eu perdi meus bens, Senhor, eu perdi minha saúde, Senhor, eu perdi meus filhos, Senhor, eu não tenho nada. A mulher que eu tenho, Senhor, mandou até amaldiçoar e morrer. Senhor, como é que tu me pede para eu orar pelos meus amigos? Mas Jó não questionou. Imagino que Jó usou suas últimas forças, se colocou de joelho e disse: Senhor, tem misericórdia desses meus amigos que não sabem o que estão dizendo. E a Bíblia diz que no momento que Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e lhe restituiu em dobro tudo quanto ele havia perdido. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, em nome de Jesus, nós somos carentes de Jesus, somos carentes da sua misericórdia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao pastor Tito, ele diz no capítulo 3, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ao fariseu, ao publicano, ao ladrão, ao honesto. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11, põe na tela aí, por favor, para que todos possam observar de uma maneira bem clara. É por isso que o Senhor faz questão de deixar claro que a gente deve conhecer a graça do Senhor Jesus, que Ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós que éramos pobres de justiça, nos tornássemos ricos, não é de bens, mas de justiça. Um texto que todos nós conhecemos e conhecemos de perto. Um texto que todos nós conhecemos e conhecemos de perto, João 3,16. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fariseu, o publicano, o religioso, todos os pecadores, Deus olhou, Deus amou, Deus mandou pregar Jesus. Deus mandou falar de Jesus, Deus mandou pregar a toda criatura, Deus mandou dizer a todo mundo: diga, pregue. Agora, se crê e não crê, é problema deles. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sabia, Senhor, eu não conhecia, Senhor. Não, todos vão chegar diante de Deus e vai dizer: você não viu a mensagem? Por que você não creu? Por que você não creu? O fariseu,
ele voltou para casa não justificado. O fariseu são, segundo o texto, os religiosos. E a gente, com o passar do tempo, a gente pode se tornar religioso. Com o passar do tempo, nós, os evangélicos, podemos nos tornar religiosos. A gente tem o privilégio de conhecer um pouco mais do que eles. A gente tem um privilégio de vir adorar, glorificar o Senhor, o Deus único e verdadeiro. E a gente começa a entender e se afastar do mundo de uma maneira que a gente pode até dizer: o salvo não vive roubando, o salvo não vive se prostituindo, o salvo não vive adulterando, o salvo não vive mentindo, o salvo não vive pecando. Isso é verdade absoluta. Agora, bater no peito e se vangloriar, dizendo: eu não roubo, eu não minto, eu não adultério, eu não me prostituo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. O cristão autêntico, o cristão conhecedor, ele, na sua vida, não existe o pronome pessoal, eu. Não existe. Ele tira o eu, a primeira pessoa do singular, não existe. Não vive mais eu. Não vive mais eu. Quem vive agora é Cristo. E este viver é pela fé. Não sou eu, é Cristo. Se hoje eu sou melhor do que eu era, não sou eu, é Cristo. Se hoje eu não sou e hoje eu não faço, não sou eu, é Cristo. Se eu era e hoje eu não sou mais, é Cristo. Se você era e hoje não foi mais, é Cristo. Se você fez e hoje não faz mais, é Cristo. Se você faz, é Cristo. As coisas boas, o que for bom, o que for vindo é cristão, é você mesmo, sou eu mesmo. Cristo só faz na gente as coisas boas. O que não presta quem faz é a gente mesmo. Não é ele não. As coisas erradas quem faz é a gente. Deus quer que a gente caminhe, Deus quer que a gente ande pelo caminho certo. Para isso ele deixou aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Mateus 22, 29, disse Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Fariseu, aparentemente santo, justo diante dos homens. É por isso que existem muitas pessoas na terra que aparentemente são santas. Aparentemente são justas, têm uma vida muito mais santa do que muitos crentes, mas não tem Jesus. Quem salva é Jesus, quem perdoa é Jesus, quem dá vida eterna é Jesus, não é o homem, não é você, não sou eu, ninguém vai conseguir. O próprio Jesus deixou escrito: impossível alguém ser salvo pelos seus méritos, impossível. Agora vigie, meu irmão, vigie, minha irmã, para que você não seja um religioso, para que você não se torne uma religiosa, a ponto de dizer a quem quer que seja, em certas ocasiões: eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu jejuo um dia, eu jejuo 2, eu jejuo 3, eu jejuo 4, eu jejuo toda semana. Eu guardo o sábado, eu guardo o domingo, eu guardo a segunda. É por isso que o sábado não entra na salvação. Porque se entrasse, o camarada batia no peito, como muitos batem, e dizem: eu guardo o sábado. Eu. O eu não existe. O eu deixou de existir. Nós guardamos em Jesus, sim. Jesus é nosso sábado, Jesus é nosso descanso. É nele, é dele a glória, a honra, o louvor. Quer ser salvo? Tem que se humilhar. Se não se humilhar, ninguém é salvo. Talvez nesta noite você entrou aqui dizendo: eu não preciso ser crente. Eu já ouvi tantos homens, eu já ouvi tantas mulheres, em muitas e muitas visitas que eu fiz nas casas, eu já ouvi, eu já tive essa oportunidade, e eu gostaria de retomar essa minha atividade. Eu quero deixar aqui para vocês, que se você tiver alguém que quer ouvir a palavra na sua casa, que quer que eu faça uma visita, pode me chamar, que eu vou marcar o dia que eu puder. Eu vou com o maior prazer. E eu vi muitas e muitas vezes: eu não roubo, eu não adultério, eu não vivo me prostituindo, eu pago meus compromissos, eu honro o nome do Senhor, eu sou religioso, eu faço, eu não faço, igualzinho ao fariseu.
igualzinho ao fariseu. Também já ouvi pessoas dizer: olha, eu cometi tanto pecado na vida que eu acho que Deus não me perdoa. Porque o inimigo põe ensinamento das pessoas, viu? Que é para as pessoas entender que Deus não perdoa mais ele de tanto pecado que ele cometeu. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Profeta Isaías, no primeiro capítulo, versículo de número 18, ele diz: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a neve, ainda que seja como a escarlate, se tornarão branco como a branca lã. Há poder no sangue de Jesus. Se nessa noite tiver aqui alguém que ainda não invocou Jesus como Senhor, como Salvador, faça isto nesta noite, faça isso e receba de Jesus o perdão, receba de Jesus a vida eterna, receba de Jesus a salvação, porque só Ele, está escrito, ficou registrado, Atos 4, 11 e 12, este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus nenhum nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. Nos coloquemos de pé, só Jesus, só Jesus. Só Jesus, não é Cláudio, não é Paulo, não é Pedro, não é José, não é Maria, não é Teresa, não é Antônio, não é ninguém, nenhum nome foi dado entre os homens abaixo dos céus, só Jesus, só Jesus. Se você quiser ser salvo, se você quiser perdão, se você quiser salvação, só Jesus. Não é vida nova, não é o pastor Cláudio, não é ninguém na terra, só Jesus, só Ele. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, levante sua mão. Ou vem aqui à frente. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei se tem mais alguém em nosso meio, mas se tiver, aproveita a oportunidade. Acompanhe ela, por favor, aí, Poli. Poli, aproveita aí, acompanha aí ela, por favor, Poli. Glória a Deus. Tem mais alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer render-se a Ele, que quer dizer: Jesus, a partir de hoje, eu digo, eu confesso, eu sou pecador, eu não presto, eu não tenho nada de bom, mas Tu me perdoa, Tu me recebe. Jesus diz: filho, vem para cá. Jesus recebe e transforma para o seu louvor e para a sua glória. Tem alguém? Tem mais alguém? Não sei se tem alguém que está afastado. Às vezes na caminhada a gente tropeça, às vezes na caminhada a gente cai, às vezes na caminhada a gente faz coisas que não deveria fazer. O Senhor diz: volta, filho. Volta, filho. Volta, filho. Hoje é o dia, filho. Volta. Eu não sei se tem alguém. Se tiver, volta para o Senhor, confessa publicamente. Isso é o ato mais importante que a gente pode fazer. É confessar diante da igreja, é confessar diante dos homens: Jesus, Tu és santo. Jesus, Tu és o Salvador. Jesus, Tu és o Todo-Poderoso. Eu sou pecador, eu não merecia, mas a Tua graça me alcançou, o Teu amor me alcançou. Tem alguém? Se tiver, faça isso em nome de Jesus.